Paz e bem! Que alegria encontrar você mais uma vez aqui na Rede Vida de Televisão. 25 anos de boa notícia, aqui no nosso programa A Serviço da Vida. Vivemos momentos sombrios diante de toda essa situação de pandemia. Mas, mesmo assim, precisamos buscar forças para não ter medo. E 3 verbos se tornam realidade em nossa vida: enfrentar, acolher e cuidar. E eles só se tornam realidade a partir do momento que nós nos colocamos no lugar do outro. Desse modo, conseguimos reacender a chama da esperança e tornar esses momentos sombrios em momentos de luz. De que maneira? Você confere agora no programa Serviço da Vida. Paz e bem. É com muita alegria que apresentamos hoje mais um programa a serviço da vida. Firmes na esperança contra toda esperança. Participe conosco deste programa. Seja bem-vindo. A crise sanitária é uma realidade em nossa vida. Quando menos esperávamos, ela chegou. Primeiro em funcionários, depois em pacientes debilitados físico e mentalmente do Hospitalar Santa Catarina, que eram do grupo de risco. Nesse momento, a preocupação se instalou em nossa associação e fraternidade. Depois, sintomas apareceram nos pacientes da comunidade terapêutica Lar São Francisco de Assis, na cidade de Jaci, como também em alguns frades da nossa fraternidade. Todos que estavam no local foram testados. Infelizmente, vários pacientes e alguns religiosos testaram positivo para o Covid-19. Trabalhando na linha de frente, aqui no Lar São Francisco, com os nossos acolhidos, acredito eu que no vai e vem, na lida do dia a dia, acabei contraindo, mas estando na linha de frente. No primeiro momento, você é uma gama de sentimentos, pela incerteza do que é o vírus, pela incerteza de como o seu organismo vai reagir. Eu tive muita dor no corpo, dor de cabeça, uma moleza muito grande, um pouco de febre. Perca do olfato, do paladar e dor de cabeça e falta de apetite. Algumas dores no corpo, dor de cabeça, um pouco de febre. Não vai acontecer comigo, porque eu sempre tive uma gripe dessa, então é uma gripe comum, Não vai ser o coronavírus, não vai ser a Covid, eu não estou tendo sintomas. Na verdade, a gente quer se fazer de forte para querer fugir, daquilo que é o mais grave. Nunca deixou de ser uma preocupação, mas também nunca deixou de ser um desejo de vencer essa Covid-19 e de continuar agora como curado, estar à frente, combatendo aí junto com os demais confrades. É um medo, mas ao mesmo tempo uma segurança pelo apoio dos irmãos. Se de um lado nós temos os profissionais de branco, que estão na linha de frente e estão sujeitos e expostos ao vírus, do outro lado nós temos os missionários de marrom, que são os frades que trabalham nas obras da Associação Lar São Francisco de Assis, cuidando de pessoas que vêm de outras localidades. Esses são os missionários franciscanos na providência de Deus que estão na linha de frente. A gente vem para a fraternidade para cuidar dos pacientes, não para ser cuidado. Então, para mim, algo muito forte é ter sido também cuidado, ter experimentado aquilo o qual eu vim e me comprometi, que era cuidar. Mas no momento eu fui abraçado, eu fui cuidado como este que é acolhido na nossa associação em fraternidade. Então, assim, eu digo que nós aqui em casa nós podemos ver os 2 lados da moeda, Ser o que acolhe, porque nós acolhemos e continuaremos acolhendo, mas também sermos os acolhidos. Poderíamos enviá-los para casa e deixar toda essa situação se resolver. E assim, protegeríamos aqueles que não contraíram o vírus. Mas isso não faz parte do nosso carisma. 3 verbos e um pensamento foram levantados para esse momento. E o primeiro deles
é o ato de enfrentar a situação. Estamos na Casa Franciscana de Encontros Rainha da Paz, um local onde é realizado retiros, acampamentos e encontros. Mas diante de toda essa situação do novo coronavírus, estes eventos eles não estão acontecendo. Diante disso, foi possível fazer uma modificação neste local. O que antes era um lugar para a cura espiritual, hoje se tornou um santuário de cura física para os pacientes que contraíram o vírus. Uma espécie de hospital de campanha, onde acolhe esses pacientes e realiza o tratamento. Além disso, eles estando aqui, eles deixam de contaminar outras pessoas lá fora, além de ser uma proteção para eles e para outras pessoas. Esses pacientes permaneceram aqui na casa com todo o suporte médico, com visitas médicas diárias, finais de sábado, domingo, feriados, suporte de enfermagem 24 horas, suporte psiquiátrico, suporte psicológico, suporte de assistência social, enfim. Nesse mesmo período, nossa casa de acolhida para pessoas em situação de rua em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, recebeu mudanças. Novos leitos foram adicionados para atender as pessoas que estavam expostas nas ruas, podendo contrair o vírus, além de transmitirem para outras pessoas. Por isso, a Casa do Cirineu acolhe com muito amor todas essas pessoas. Um monstro silencioso, oculto e traiçoeiro. E onde menos se espera, ele aparece. Por isso, todos os acolhidos da casa foram testados, mas infelizmente vários deles testaram positivo para o Covid-19. E nós percebemos que algumas pessoas começaram a ter alguns sintomas gripais. Então, para que houvesse possível diagnóstico, nós realizamos o teste com todos os acolhidos que se encontravam na casa. E, para nossa surpresa, muitos estavam positivados. Nós tivemos ali, infelizmente, muitos casos de pessoas que contraíram a doença, inclusive eu também. A casa já não podia funcionar naquele momento, pois o risco era grande. E esses acolhidos? Voltariam para a rua? Talvez, se a fraternidade não tivesse a coragem de enfrentar esse gigante. Por isso, os acolhidos foram trazidos aqui para a casa de encontro e receberam todo o devido tratamento com a equipe multiprofissional. Hoje estamos sendo submetidos a muitas mudanças. O atual cenário nos privou de várias coisas, além de nos trazer novos hábitos. As mãos que normalmente já deveríamos lavar, agora precisam de algo a mais. Os cumprimentos não são os mesmos e até o visual mudou. Tudo isso para nos adequarmos ao novo normal, como está sendo chamado. E essas ações servem para nos proteger, como também proteger os outros de um possível contágio. Tudo isso faz parte de um distanciamento social. Nós que somos um povo que gostamos de apertar as mãos, dar abraços, beijar, hoje nos privamos dessas demonstrações de afetos. Mas por outro lado, nós percebemos o quanto isso nos faz falta. A ausência ela sempre traz para nós um vazio, Então, o aperto de mão, o abraço é algo que faz muito parte da cultura do brasileiro, ele faz parte, esse toque, esse contato. Eu tenho um pai que mora distante de mim e eu todo mês ia lá, a cada 20 dias, visitar ele. E nessa pandemia, eu fiquei muito tempo sem ver ele, porque ele é uma pessoa de idade, já tem 87 anos, então a gente tem que preservar muito isso, Mas depois de muito tempo, eu acabei visitando ele. E aí eu senti no coração um desejo enorme de poder abraçar, de poder pegar ele e apertar mesmo, sabe? Só que eu não pude fazer isso, então talvez a pandemia está nos mostrando que a gente tem que valorizar essas pequenas coisas que no dia a dia praticamente eram automáticas da gente fazer, e essas pequenas coisas hoje é de extrema importância para a gente. Desta vez,
demonstramos o amor ao próximo de outra maneira. Olha, tem uma coisa chamada linguagem de sinais, né? Que a gente fala para as pessoas surda e muda. Mas os sinais, às vezes, não é só esse que a gente fala com as mãos. Um olhar. Não preciso mostrar um sorriso, mas o meu olhar para com o outro. Quando eu olho, me compadeço, acolho e cuido. A oração é esse grande abraço que podemos repetir na humanidade, que podemos repetir nas pessoas que amamos, a cada pessoa que encontramos, né? Então a graciosidade é de rezar mais intensamente e saber que o amor ele não para somente no abraço ou no toque, né? Mas ele está acima de tudo nas ações. E a oração também é uma grande ação, ou se não a maior ação que um homem pode viver. E a oração que tanto nos aproxima, no primeiro momento ela deixou de acontecer dentro das igrejas com a presença dos fiéis, para evitar as aglomerações. Por isso, a igreja decide ir até a sua casa. O Papa Francisco, ele nos ensinou desde o início do seu papado que a igreja ela deve ser uma igreja em saída. E, infelizmente, esta realidade da pandemia veio nos abraçar do Covid-19 e por isso a igreja teve mais a necessidade ainda de ir ao encontro dos fiéis. Como que nós fizemos isto? As comunidades paroquiais, ela através dos meios de comunicação social, mídia, ela levou as celebrações eucarísticas, levou os cultos aos lares dos fiéis. Levar isto, levar Jesus Cristo, levar a palavra de Deus à casa de cada um daqueles que necessitam. Mas você deve estar se perguntando, e os pacientes que foram acolhidos? O que aconteceu com eles? Você confere no próximo bloco. Olá, eu sou a irmã Fátima, sou franciscana na Providência de Deus, exerço a minha missão no lar Santa Maria em Pirajuí. Eu venci o Covid-19 e estou aqui para convidar você também a ser uma franciscana ou franciscano na Providência de Deus. Vem! Esse novo normal fez acender muitas coisas que as pessoas não levavam como prioridade. A crise sanitária gerou uma crise financeira e, infelizmente, nesse quadro, muita gente necessita de ajuda. Várias instituições filantrópicas foram beneficiadas por ações de benfeitores. E, claro, a Associação e a Fraternidade foram uma delas. Empresas, pessoas e artistas, todos se tornam um só para um bem maior. E tudo isso foi combustível para continuar os trabalhos nas nossas obras, enfrentando a pandemia. Na missão da região amazônica, não foi diferente. As dificuldades são maiores, devido ao acesso em alguns locais. Em Juruti, o Hospital 9 de Abril, na Providência de Deus, também está na luta. Apesar de pequena, a cidade é a segunda com mais casos no estado. Separamos 14 leitos para atendimento de Covid-19, totalmente gratuitos, esses 14 leitos. E começamos a internar e fazer os atendimentos dessas pessoas aqui no Hospital 9 de Abril. Separamos 7 leitos e equipamos como uma semi-intensiva para atender os pacientes graves, porque muitas vezes esses pacientes ficavam esperando para serem transferidos para uma vaga de UTI na cidade de Santarém, Belém ou no estado do Pará e infelizmente ficavam aguardando. E nós, nesse momento de enfrentamento, nunca perdemos a esperança. Nunca negamos a esperança para aqueles que foram internados no Hospital 9 de Abril, na Providência de Deus. Lembram disso, gente? Não esqueçam, vocês não vivem para vocês. Vocês estão vivendo para Deus. Enquanto isso, o barco hospital não para. As expedições oficiais tiveram que ser pausadas, mas os atendimentos básicos estão acontecendo.
Além de cuidados clínicos para as comunidades mais afastadas, a missão do barco distribui alimentos e outros materiais doados por corações solidários. Mais ao norte da cidade de Óbidos, a associação auxilia o povo Tirió no complexo Tumucumaque. E por mais afastado que seja de tudo, a pandemia também chegou lá. Desde o dia 30 de abril, nós tivemos o primeiro caso confirmado de um indígena, que testou positivo no teste rápido, e desde então o número de casos confirmados foi crescendo. E como eu também atuo como cirurgião dentista aqui na terra indígena, acabei apoiando a equipe de saúde local nesse tempo de enfrentamento. Com isso, acabei contraindo também o vírus e testando positivo no dia 9 de junho. Mas não só ela. A esperança veio junto. Estamos aqui hoje para enviar vários materiais para a aldeia, principalmente para ajuda no combate ao Covid-19. Então estamos aqui enviando alimentação, medicamentos, alguns materiais de higiene e limpeza, tudo isso para que a missão também possa se precaver e possa estar preparada para enfrentar essa pandemia. Medicamentos, EPIs e aquilo que oxímetro de pulso e tudo mais que é necessário para o combate juntos a essa epidemia, essa pandemia do Covid-19. Juntos nós vamos vencer. Obrigado. Toda ajuda é válida, nunca sobra, pois sempre tem gente para ajudar. Frades e voluntários nas noites de domingo vão às ruas partilhar a solidariedade de várias pessoas. Além das casas de acolhimentos que nós temos, estamos desenvolvendo trabalhos em loco, indo para as ruas, abordando as pessoas, levando máscara para elas, fazendo orientações de higiene, levando também, nesse momento, cobertores, roupas, coisas para que elas possam ter o mínimo para conseguir superar todo esse momento de pandemia do nosso Brasil. E a Casa de Encontros, que serviu como um hospital de campanha para pacientes contaminados, continua o seu trabalho. Agora chamado de Hospedaria da Esperança, que acolhe pessoas que estavam em situação de rua e que sonham com um futuro melhor para suas vidas. E o nome desta hospedaria retrata muito bem o que queremos para o momento. Após tudo isso, com certeza vai ser assim, uma marca de vitória, A gente vai ter vencido, ter combatido, e a expectativa é da continuidade, não deixar o nosso trabalho parar. E, sobretudo, ter a disponibilidade para servir mais e melhor. Como diz a palavra de Deus, de um mal a gente tem que tirar um bem maior. Então, temos que ver o lado positivo das coisas também. Eu acho que já está acontecendo, as pessoas estão valorizando mais a vida, valorizando as pessoas, valorizando mais o próximo. Então eu creio que isso vai servir de exemplo para a humanidade. Nós precisamos desse olhar de Cristo no acolher, no cuidar, no ser diferente, ser humano. Não temos em nossas mãos a solução para os problemas do mundo, mas diante dos problemas do mundo, temos as nossas mãos. Então eu, enquanto consagrado, um franciscano na providência de Deus, quero contribuir ainda mais para a reconstrução de uma humanidade que, infelizmente, padece, que está ferida, machucada, e como Francisco reconstruiu a igreja 800 anos atrás, também nós queremos continuar reconstruindo esta igreja enferma. Era isso que duas pessoas pensavam, o postulante Mário Lúcio e o Frei Bruno. O recém-ingressado na fraternidade tinha na sua história de vida ações de ajuda ao próximo, até que conheceu a fraternidade para continuar este trabalho. Frei Bruno, em relato, dizia: "Quero ser franciscano e cuidar dos pobres." Ambos, devido à atual situação, foram morar na casa do Pai, fazendo o que acreditavam,
e nos inspirando a fazer parte da missão deles. A missão de enfrentar, acolher, cuidar e se colocar no lugar do outro. Acima de tudo, a missão de estar a serviço da vida. Nós que estávamos cuidando de outros, nos curamos para agora voltar a cuidar daqueles que mais necessitarem de nós, dos nossos braços e das nossas vidas. Vida, sonhos, esperança e paz, paz. Quem aqui chegou ficará. A vida é curta. A morte é certa. Os empregos são temporários. Saúde é riqueza. Somente Deus salva. Um abraço faz falta. Parabéns, Rede Vida, o canal da Boa Notícia. 25 anos a serviço da vida. Muito obrigado por tudo. E peço as bênçãos de Deus a todos, doentes, familiares, rezemos pelos falecidos e pedimos que este mal acabe o mais rápido possível. E queremos pedir ao Senhor da vida que nos renove a nossa fé, porque temos a certeza que se nós colocarmos o pé, Deus colocará o chão. Por isso, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre para ti o seu rosto. Venha e tenha a misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Uma boa noite, um bom descanso e vamos e fiquemos em paz, que Jesus e Maria nos acompanhem. Receba o meu e o nosso abraço.